Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Bem-vindos ao nosso canal. Nome do canal: um espaço onde buscamos crescer espiritualmente e encontrar força nas palavras sagradas da Bíblia. Hoje vamos refletir sobre algo maravilhoso e transformador: a graça de Deus. O tema de hoje é Salvos pela Graça, o favor imerecido que Deus nos oferece e que é o fundamento da nossa salvação. Você sabia que a salvação que recebemos não é algo que podemos conquistar por mérito próprio? Em Efésios 2, versículos 8 e 9, está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa passagem nos ensina que a nossa salvação é um presente de Deus, algo que não conseguimos conquistar com nossos próprios esforços ou boas ações, mas pela graça, o favor imerecido do Senhor. A graça de Deus é algo tão profundo e maravilhoso que muitas vezes não conseguimos entender em sua totalidade. Ela é um favor imerecido, um presente que Deus nos dá, mesmo quando não merecemos. Quando pensamos em nossa caminhada com Deus, sabemos que muitas vezes falhamos, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece sua graça e nos dá uma nova chance a cada dia. É isso que torna a nossa fé tão linda e verdadeira. A graça não é apenas para o momento da salvação, mas ela continua atuando em nossas vidas. Ela nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo diante das dificuldades e tentações da vida. Como está escrito em Tito 2, versículos 11 e 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste mundo. A graça nos ensina, nos guia e nos fortalece para viver como cristãos autênticos. A graça de Deus não é apenas um conceito, mas uma realidade transformadora. Quando somos tocados pela graça divina, não somos mais os mesmos. A graça nos muda, nos purifica e nos faz refletir a imagem de Cristo. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, a palavra nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo nos lembra que, ao aceitarmos a graça de Deus, começamos uma nova vida, uma vida de transformação e renovação. Uma coisa importante que devemos entender sobre a graça é que ela não depende de nossas obras ou ações. Não importa quão boas sejam as nossas intenções ou quanto façamos para agradar a Deus, a graça de Deus é imerecida e gratuita. Em Tito 3, versículo 5, lemos: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Isso significa que não podemos comprar a graça de Deus, nem conquistá-la com nossos méritos. Ela é um presente que Ele nos dá por sua misericórdia e amor. A graça de Deus também nos ensina a viver de maneira justa. Muitas vezes, as tentações e as lutas da vida podem nos desviar do caminho, mas a graça nos dá força para resistir ao mal e viver de forma piedosa. Em Tito 2, versículo 12, a palavra diz: a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste mundo. A graça nos capacita a escolher o que é certo, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos incentiva a fazer o contrário. E é esse poder transformador da graça que nos permite viver como luz neste mundo. Deus nos chama a viver em santidade, e a graça é o meio pelo qual isso se torna possível. Não somos chamados a viver vidas perfeitas, mas a viver com um coração sincero, disposto a seguir a vontade de Deus. Em 1 Pedro 1,
Versículo 13, lemos: Portanto, cingi os vossos lombos com a verdade, e sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos trará na revelação de Jesus Cristo. A graça nos prepara para a revelação de Cristo em nossas vidas e nos leva a viver de forma pura e santa, dedicados à sua vontade. Uma vez que recebemos a graça de Deus, ela não é apenas para nosso benefício pessoal, mas também nos capacita para cumprir a missão de Deus aqui na terra. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus nos comissiona a ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa missão não seria possível sem a graça de Deus, pois é Ele quem nos fortalece e nos capacita a viver a sua vontade. A graça nos dá coragem para falar do amor de Deus com aqueles que ainda não conhecem sua salvação e nos sustenta em nossa jornada de fé. Um dos maiores presentes da graça é o perdão de Deus. Ninguém é perfeito. Todos nós falhamos, mas a graça de Deus nos oferece perdão completo e irrestrito. Em 1 João 1, versículo 9, a palavra nos diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus é uma expressão da sua graça. Não importa o que fizemos ou quão longe nos afastamos, Ele nos recebe de volta com braços abertos, prontos para nos perdoar. Uma das maiores bênçãos que recebemos pela graça de Deus é a liberdade da condenação. Em Romanos 8, versículo 1, está escrito: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A graça nos liberta da culpa e da condenação do pecado. Não importa o quanto o inimigo tente nos acusar, podemos descansar na certeza de que em Cristo somos livres. A graça nos justifica diante de Deus e nos torna dignos de sua presença. A graça de Deus também nos dá a esperança para o futuro. Sabemos que por meio da graça, nossa salvação está garantida e que teremos a vida eterna com Cristo. Em Tito 3, versículo 7, a palavra nos ensina: para que, justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa esperança nos sustenta, pois sabemos que, mesmo diante das dificuldades da vida, o melhor ainda está por vir. A graça de Deus é nossa garantia de que a nossa jornada não termina aqui, mas que temos um futuro glorioso reservado para nós. Queridos irmãos e irmãs, a graça de Deus é algo verdadeiramente maravilhoso. Ela não é algo que podemos conquistar, mas um presente imerecido que Deus nos oferece por sua infinita misericórdia. Como vimos hoje, a graça nos transforma, nos capacita, nos perdoa e nos dá esperança para o futuro. Não há nada que possamos fazer para merecê-la, mas em sua bondade, Deus a derrama sobre nós a cada dia. A graça de Deus não é só para o passado, mas é uma força constante em nossas vidas, nos guiando e nos fortalecendo em cada momento. Quero lembrá-lo de que a graça de Deus é para todos, independentemente de nossas falhas e imperfeições. Se você ainda não recebeu essa graça ou se sente distante de Deus, saiba que Ele está de braços abertos, pronto para lhe oferecer perdão, cura e transformação. Agora convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo, permitindo que a graça de Deus entre em sua vida de uma maneira profunda. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua graça maravilhosa e imerecida. Sabemos que não merecemos o teu perdão, mas tu nos amas e nos ofereces a tua salvação gratuitamente. Hoje, Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a viver de acordo com essa graça, que possamos ser transformados pela tua misericórdia, capacitados para viver conforme a tua vontade e cheios de esperança para o futuro. Pedimos, Pai, que perdoe os nossos pecados e nos purifique com o teu sangue. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Se você orou com sinceridade e entregou sua vida à graça de Deus, saiba que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus está com você. Ele lhe dá um novo começo a cada dia. Se você ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, convido você a fazê-lo hoje. Não há momento melhor do que agora para entregar seu coração a Ele. E para você que já segue a Cristo, lembre-se, a graça não é algo para guardar para si, mas para compartilhar. Seja um instrumento de graça na vida de outros. Se você foi tocado por esta palavra e deseja continuar crescendo em fé, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos continuar nossa jornada de fé juntos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.